Imagina alguém que recebeu uma instrução muito simples. Não vá alto demais. E essa pessoa, na sua infinita sabedoria, pensou: quer saber? Acho que vou ignorar completamente isso. Pois é, essa é a história de Ícaro. Provavelmente o primeiro cara na história da humanidade que literalmente voou. E perdeu absolutamente tudo por um pequeno detalhe chamado excesso de confiança. É uma daquelas histórias que a gente ouve e pensa: não é possível. Mas aconteceu. E a gente precisa falar sobre como essa mentalidade de comigo não acontece. Pode ser a ruína de qualquer um, inclusive a nossa. A história de Ícaro não é só sobre um voo que deu errado. É sobre ego, sobre limites e sobre aquela vozinha na nossa cabeça que, às vezes, a gente escolhe ignorar. E acredite, essa história tem muito mais a ver com o nosso dia a dia do que você imagina. Então, se prepara, porque hoje a gente vai fundo nesse mito e descobrir por que, mesmo depois de milênios, a queda de Ícaro ainda é uma das lições mais importantes que podemos aprender. Então, quem era esse tal de Ícaro? Bom, para entender Ícaro, primeiro a gente precisa falar do pai dele, Dédalo. Dédalo não era qualquer um. Ele era o Elon Musk da Grécia Antiga. Um gênio, um inventor, o tipo de cara que olhava para um monte de sucata e via uma solução revolucionária. Ele era o cérebro da operação. Já o Ícaro era o filho. Ele era jovem, cheio de energia e com uma autoconfiança que chegava a ser perigosa. Sabe aquela pessoa que você conhece que tem certeza absoluta que tudo vai dar certo para ela, mesmo que todas as evidências apontem o contrário? Esse era o Ícaro. Ele não tinha a genialidade do pai, mas tinha o dobro da ousadia. E essa combinação, como a gente vai ver, é uma receita para o desastre. Ele cresceu à sombra de um pai brilhante, vendo coisas incríveis serem criadas do nada. Isso provavelmente deu a ele uma sensação de invencibilidade, uma falsa segurança de que, por ser filho de Dédalo, as regras normais do universo não se aplicavam a ele. Ele era o típico jovem que acredita ser o protagonista de um filme onde nada de ruim pode acontecer. O problema é que a vida real não é um filme. E a física? Bom, a física não perdoa ninguém. E essa confiança cega, essa incapacidade de ouvir e respeitar os limites, foi o que selou o destino dele. Ícaro era a personificação da juventude impetuosa, que acha que sabe mais que os mais velhos. Agora, vamos para a situação em que eles se meteram. Dédalo e Ícaro estavam presos. Literalmente presos numa ilha, Creta, por ordem do rei Minos. A situação era desesperadora. Não dava para sair por mar, porque a marinha do rei vigiava tudo. Não dava para sair por terra, porque era uma ilha. Então, Dédalo, o gênio, teve uma ideia que era ao mesmo tempo brilhante e completamente insana. Se não podemos ir por terra ou mar, vamos pelo ar. E o que ele fez? Ele criou asas, mas não asas de avião. Asas feitas de penas de pássaros, amarradas com fios e, a parte mais importante, coladas com cera de abelha. Sim, cera. Pensa na engenhosidade disso. O cara observou a natureza e replicou. Era um plano perfeito, uma fuga digna de cinema. Ele fez um par de asas para ele e um par para o filho, Ícaro. O plano era simples: colocar as asas e voar para longe da ilha, para a liberdade. Mas todo plano genial tem uma condição, uma regra crucial. E a de Dédalo era muito clara, muito objetiva, impossível de interpretar errado. Ele olhou nos olhos do filho e disse: Ícaro, escuta bem, não voe muito baixo, porque a umidade do mar vai deixar as penas pesadas e você vai cair. Mas, e isso é o mais importante, não voe alto demais. O calor do sol vai derreter a cera que segura as penas e você vai cair. Uma regra simples, um caminho do meio, nem muito baixo, nem muito alto. O equilíbrio era a chave para o sucesso. E aí chega o momento da verdade. Eles colocam as asas. Dédalo, nervoso, testa o equipamento, dá as últimas instruções. Ícaro, por outro lado, estava elétrico, eufórico. A liberdade estava a um bater de asas de distância. Eles correm, pulam do penhasco e funciona. Eles estão voando. Imagina a sensação, a brisa no rosto, a ilha ficando pequena lá embaixo, o oceano infinito se abrindo na frente. Para Dédalo, era a confirmação
de sua genialidade. Para Ícaro, era a maior aventura da vida dele. Ele sentiu o poder, a liberdade absoluta. E foi aí que o problema começou. Ele olhou para o pai, voando de forma contida, segura, e depois olhou para cima, para o céu azul, para o sol brilhante. E aquele pensamento perigoso começou a se formar na cabeça dele. Isso é incrível, mas e se eu for só um pouquinho mais alto? O que pode acontecer? A adrenalina, a sensação de ser invencível, a pura empolgação do momento começaram a apagar o aviso do pai da memória dele. Ele pensou: meu pai é cauteloso demais. Ele não entende. Eu sou diferente. Eu consigo. E nesse momento, eu imagino que o universo inteiro deu uma pausa, suspirou coletivamente e disse: lá vem. Aquele foi o exato instante em que a confiança virou arrogância. Ele se sentiu como um deus e esqueceu que era apenas um homem com asas emprestadas, frágeis, coladas com cera. E Ícaro subiu. Ele ignorou os gritos do pai, que lá de baixo, desesperado, tentava chamá-lo de volta. Quanto mais alto ele ia, mais poderoso se sentia. O vento, o sol, a vastidão do céu. Era tudo dele. Ele queria tocar o sol, queria desafiar os próprios deuses. Ele estava tão bêbado de liberdade que se esqueceu completamente da fragilidade da sua condição. Ele esqueceu da cera. E o sol não perdoa. O sol não se importa com a sua autoconfiança, com os seus sonhos ou com a sua arrogância. O sol é uma estrela gigante de plasma fervente. E ele faz o que faz, aquece. O calor começou a amolecer a cera. Primeiro, uma pena se soltou. Ícaro talvez nem tenha percebido. Depois, outra e mais outra. Ele começou a sentir que algo estava errado. O bater de asas já não era tão eficiente. Ele olhou para os lados e viu as penas flutuando, caindo lentamente em direção ao março. O pânico bateu. Ele tentou bater os braços com mais força, mas agora eram só braços. As asas estavam se desintegrando. A estrutura que lhe dava o poder de voar estava derretendo sob o calor da sua própria ambição. E então ele caiu. Uma queda longa, terrível, direto para o mar. Tudo porque ele achou que aquela regra simples, aquele conselho vital, não se aplicava a ele. Tudo porque ele pensou: comigo não vai acontecer. Mas aconteceu. Dédalo só pôde assistir, impotente, à queda do próprio filho, vítima do seu próprio orgulho. No fim das contas, a história de Ícaro não é sobre voar. Ninguém conta essa história para desencorajar as pessoas a terem ambição. Muito pelo contrário. A história é sobre limites. É sobre entender que liberdade sem responsabilidade é só um caminho mais rápido para o desastre. Não é uma crítica a sonhar alto, mas sim um alerta sobre a arrogância de ignorar avisos, de ignorar a experiência daqueles que vieram antes de nós. É sobre a diferença crucial entre confiança e excesso de confiança. A confiança te faz pular do penhasco. O excesso de confiança te faz voar em direção ao sol. Dédalo deu ao filho a chance de ser livre, mas também deu a ele uma regra para garantir que ele continuasse livre. E Ícaro escolheu ignorar a regra. Ele confundiu o meio das asas com o fim. Ele achou que o poder era dele, quando na verdade era emprestado e condicional. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Recebemos um bom conselho, um aviso de alguém que se importa conosco, e a gente pensa: que exagero, isso não vai acontecer comigo. Seja num projeto, num relacionamento, nas finanças. A síndrome de Ícaro é real, está por toda parte. É aquela certeza teimosa de que somos a exceção à regra. E a lição do mito é dura, mas clara. Na maioria das vezes, nós não somos. O sol derrete a cera para todo mundo. Se você já ignorou um conselho e se deu mal, ou se já sentiu aquela vontade de ir só um pouquinho mais alto, mesmo sabendo dos riscos, essa história foi para você. Ela nos lembra de ouvir, de ter humildade e de entender que, às vezes, o caminho do meio não é covardia, é inteligência. Se você gostou dessa reflexão e quer aprender mais com os erros e acertos da história, se inscreve aqui no canal. A gente se aprofunda nesses contos, não para julgar, mas para aprender. Muitas vezes, errando junto. Obrigado por assistir e até a próxima.